Olá pessoal, alunos e alunas, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo bem, que tenham passado bem aí o feriado, um pouquinho de descanso ou um pouquinho de organização aí, para quem não tinha conseguido colocar a matéria em dia. Na quinta-feira nós começamos a matéria de saúde pública, né, saúde coletiva, e o que foi ministrado nesses 2 dias foram a história da saúde pública, né? E na sexta-feira a função da enfermagem, né, na saúde coletiva, e o que é alguns. Esqueci, gente, o nome. E alguns termos, né? Alguns termos técnicos, algumas nomenclaturas com relação à saúde pública. Hoje nós vamos falar especificamente de alguns programas de saúde, né? Todos eles com base no SUS. Na sexta-feira nós também vimos sobre algumas diretrizes, né? Do SUS, que são importantes aí pra gente saber sobre a nossa atuação. Então, agora a gente vai saber um pouquinho sobre os programas de saúde, todos regidos pelo SUS. Não são todos, né, que tem aqui, mas são os principais, tá? Então, o que são os programas de saúde, primeiramente? Os programas de saúde são definidos, elaborados, planejados e executados pelos órgãos governamentais de saúde, cada qual desempenhando um papel específico na execução dos programas. Os programas, né, são determinados de acordo com as necessidades de cada comunidade, embora o planejamento seja de competência nacional, Ministério da Saúde, cabendo aos níveis locais, que são as unidades básicas de saúde, colocá-los em prática com base na realidade do local de atuação. Então, o que é isso? Né? Os programas, eles são determinados de competência nacional, então eles são planejados e elaborados pelo Ministério da Saúde, e aí quem executa, quem faz, né, acontecer esses programas é a Unidade Básica de Saúde, com base na realidade do local de atuação. Então, assim, todos os programas existem, mas alguns precisam ser prioritários, dependendo da característica, do perfil epidemiológico daquela população. Todos os programas têm que existir em todos os locais, mas alguns têm um pouco mais de prioridade do que outros, dependendo do local. O objetivo de cada programa de saúde é servir a todas as pessoas, levando em consideração a comunidade como um todo. Então, os programas eles tentam abranger todas as pessoas, né? Todas as faixas etárias, todas as pessoas, toda a população. Essa aqui é a ideia, tá? Então, sobre o programa de saúde da mulher. A preocupação com a saúde da mulher deve começar nos primeiros anos de vida, com atenção especial a seu desenvolvimento biológico, fisiológico, psicossocial e espiritual, assim como na concepção do ser feminino, na atual conjuntura da sociedade. Fazem parte deste programa. Então, assim, sobre o programa de saúde da mulher, né? O que faz parte desse programa, né? Qual que é a ideia, né? Então, é acompanhar o desenvolvimento biológico, fisiológico, psicológico, espiritual da mulher, tá? Seja durante a gestação, seja na sua adolescência, seja na sua idade mais avançada, tá? Então, faz parte desse programa. Acompanhamento de pré-natal e puerpério. Pré-natal é o acompanhamento que se faz durante a gestação, e puerpério é o período dos 40 dias, né, após o parto, isso que é o puerpério. Então, fazer este acompanhamento, fazer a prevenção do câncer de colo de útero, muito importante, que é um dos cânceres que mais acometem as mulheres, câncer do colo do útero, e a prevenção é simples, além das orientações,
realização da coleta de Papa Nicolau, que é de fácil acesso à coleta do Papa Nicolau, tá? Então, na maioria das unidades, posso falar pela região que eu trabalho, cidade de Tiradentes, a coleta de Papa Nicolau é livre demanda, exceto agora, tudo que eu falar, gente, que é tudo comum, que acontece, é fora da pandemia do coronavírus, tá? Mas é livre demanda, chegou, colheu, não assim tão rápido, mas é no mesmo dia, não tem aquela burocracia de ter que agendar, de ter que ter vaga, essas coisas todas. Coleta de Papa Nicolau anual. E sem precisar agendar, sem precisar de pedido médico. O enfermeiro mesmo pode fazer a solicitação, tá? Então, precisa essa prevenção do câncer do colo do útero, a prevenção do câncer de mama, que também é um dos cânceres que mais afetam as mulheres em sua idade adulta, com a realização da mamografia. A mamografia, o enfermeiro também pode solicitar, desde que a mulher não tenha queixa. Então, às vezes, está muito difícil de marcar consulta com o ginecologista, mas tem vaga com o enfermeiro. Então, a mulher pode agendar a consulta, se ela tiver, né, algum critério, por exemplo, alguém na família que teve ou tem câncer de mama, só que ela não sente nada, ela não tem nenhum caroço, ela não tem nada, o enfermeiro pode solicitar mamografia de rastreio, que a gente chama, tá? Então, isso faz parte do programa de saúde da mulher. Planejamento familiar, que entra, no caso, todos os métodos de anticoncepção, todos os métodos contraceptivos, hormonais, de barreira, cirurgias e tudo mais. E a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Aqui faltou também, gente, a prevenção não, mas sobre a violência doméstica e violência contra a mulher. Também faz parte do programa de saúde da mulher e é uma questão que está crescendo bastante ultimamente, tá? Então, o programa de saúde da mulher visa o cuidado com a mulher em si durante todo o seu desenvolvimento, durante todas as faixas etárias, tá? Aí aqui a gente tem a foto da caderneta da gestante, né, que é o acompanhamento que acontece no posto de saúde, tá? Toda gestante, ela tem o direito, toda mulher grávida, ela tem o direito de fazer o acompanhamento do pré-natal, tá? Então, ela tem consultas garantidas e realização de alguns exames garantidos também, tá? Pelo SUS, pelo posto de saúde. E o Outubro Rosa, que é um exemplo também de algumas campanhas que acontecem anualmente no mês de outubro para prevenção do câncer de mama, e não só do câncer de mama, geralmente a gente costuma fazer campanhas além do Outubro Rosa, que é o câncer de mama, orientar o autoexame e pedir a mamografia, a gente também já faz a coleta do Papa Nicolau e os testes rápidos para as doenças sexualmente transmissíveis, HIV, sífilis e hepatites. Agora a gente fala um pouquinho sobre o programa de saúde mental. A equipe de saúde mental é composta basicamente por psicólogo, assistente social, equipe de enfermagem e psiquiatra. Também pode ser complementada, dependendo da unidade, por fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Essa equipe faz atendimentos individuais ou em grupos a pacientes portadores de distúrbios ou doenças psiquiátricas, dependentes de álcool ou de drogas ilícitas. Então, existe no Sistema Único de Saúde uma equipe que trata, né, que cuida da saúde mental especificamente. Pacientes que têm distúrbios ou doenças psiquiátricas e também dependentes químicos, tá? Este tipo de atendimento pode ser realizado nas UBSs de referência, então nas unidades básicas de referência, mas também há unidades especializadas de atendimento que se chamam CAPS, que significa Centro de Atenção Psicossocial. Esses centros de atendimento são divididos em algumas modalidades. Então, não sei se vocês já viram algumas unidades, né? Tem a placa, geralmente, do lado de fora, escrito CAPS, tá? Então, o CAPS é esse Centro de Atenção Psicossocial que atende pacientes que são portadores de doenças psiquiátricas
e dependentes químicos. Esse CAPS, ele é dividido em algumas modalidades. Todas essas. O CAPS 1 atende todas as faixas etárias para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Atende cidades ou regiões com pelo menos 15 mil habitantes. Então, não são todas as cidades que têm os CAPs, né? Então, o CAPS 1 é uma modalidade que atende todas as faixas etárias, usuários, né, dependentes químicos ou de doenças mentais graves, e precisa ser a cidade de ter no mínimo 15 mil habitantes. O CAPS 2 é o mais comum da gente visualizar aqui em São Paulo, tá? Então, o CAPS 2, ele atende todas as faixas etárias para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias, atende cidades ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes. Então, pelo menos a diferença de um e de outro é a sua capacidade e a sua localização da região por habitantes, tá? O CAPS-I é um atendimento a crianças e adolescentes para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias, e atende também as regiões com pelo menos 70 mil habitantes. Então, o CAPS-I, o CAPS infantil, ele só tem em regiões que tenha pelo menos 70 mil habitantes. Cidades ou regiões menor do que isso, não tem. Temos o CAPS-AD, que é o CAPS álcool e drogas, atende todas as faixas etárias. Ele é exclusivo, né? Ele é especializado em transtornos pelo uso do álcool e de outras drogas e atende também cidades e regiões com pelo menos 70 mil habitantes. Então, o CAPS-AD é outro que encontraremos só em regiões de pelo menos 70 mil habitantes. O CAPS 3, o atendimento dele é com até 5 vagas de acolhimento noturno em observação. Então, são para aqueles casos que pacientes insultos e que precisam de uma avaliação contínua, uma observação. No CAPS 3 ele fica aberto 24 horas, né, para esse tipo de atendimento. Atende todas as faixas etárias. Transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias, atende cidades ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes. Então, nós vamos achar só um CAPS 3 numa região que tenha pelo menos 150 mil habitantes. Um CAPS 3 que tem por aqui, se eu não me engano, tem um perto da Unixul. Não sei se vocês conhecem ali São Miguel, perto do Davó, a Universidade Cruzeiro do Sul. Por uma daquelas ruas ali da faculdade, se eu não me engano, tem um CAPS 3 ali, mas eu não tenho certeza, tá? Ele não é assim, não tem em cada esquina, não tem em cada bairro, assim, conforme as UBSs, né? Mas existem por aqui, sim, algumas unidades. Aqui em São Paulo a gente tem mais de 150 mil habitantes, então a gente vai achar quase todos os CAPs. O CAPS AD3, que é o de álcool e drogas, atende de 8 a 12 vagas de acolhimento noturno e observação, funciona 24 horas, para todas as faixas etárias. Aqui é o transtorno pelo uso de substâncias, álcool e drogas, e atende também cidades ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes, tá? Então, a gente precisa entender que o CAPS não é só o CAPS, né? Existem várias modalidades, né? Às vezes a gente não decora todas, mas a gente precisa saber que existem, né? E existe CAPS só para transtorno mental, existe CAPS só para álcool e drogas, existe CAPS infantil, existe CAPS que funciona 24 horas, tá bom? Aqui são algumas imagens, né, dos atendimentos que são realizados no CAPS. Então, os CAPS, eles têm atendimentos individuais, tá? O CAPS é porta aberta. O que significa porta aberta? O paciente tem um transtorno mental, ou há uma desconfiança de transtorno mental, ou esse transtorno está descompensado, está em crise, em surto, pode ir no CAPS, tá? Que a equipe vai acolher e vai atender da melhor maneira, tá? Então, eles fazem os atendimentos individuais, os pacientes passam com psicólogos, passam com
psiquiatras, né, para prescrição de medicações. E passam em atendimentos com a enfermagem, né? A enfermagem trabalha no CAPS também, com relação à administração de medicações e esses cuidados de saúde. E assim, as psicólogas, terapeutas ocupacionais fazem os grupos, né? Os grupos são o que mais o que mais estimulam os pacientes, né? Então tem oficina de pintura, tem oficina de desenho, tem caminhada, né? Nem todos os CAPs têm um espaço tão bom assim, mas geralmente é uma casa e tem uma. Dá para dar uma volta em volta da casa, caminhando, tem oficina de música, tem umas atividades assim, né, para interter e socializar mesmo, né? O paciente de saúde mental é um paciente muitas vezes excluído, né? Principalmente pela família também, né? Assim, na sociedade ninguém, né, não é incluso na sociedade, então é para inclusão, para eles se interagirem e para fazer o tratamento mesmo de cada doença deles, tá bom? Aqui nós temos o programa de prevenção DST-AIDS. A AIDS, a gente já viu, né, lá em microbiologia, sobre o que é a AIDS, a diferença de AIDS e HIV. E DST é doenças sexualmente transmissíveis. São aquelas doenças que são transmitidas via sexual. A AIDS é uma doença cuja incidência vem aumentando progressivamente e, de acordo com a faixa etária, é a primeira ou segunda causa de morte mais recorrente. O acompanhamento médico busca melhorar as condições de saúde do portador, por meio de assistência médica, orientação, acompanhamento da evolução da doença, exames laboratoriais e tratamento que inclui o fornecimento de medicamento. Então, por que a gente fala DST/AIDS? A AIDS, né, o HIV, digamos que a pior doença sexualmente transmissível, né? É aquela que não tem cura, ela tem tratamento para amenizar os sintomas, né, para controlar a doença, mas ela não tem cura. E o tratamento dela, ele é caro, né? Então, o programa de prevenção da DST, ele faz exclusivamente isso, o acompanhamento e a coleta de exames laboratoriais e o tratamento dessa doença. Então, tudo via SUS, via Sistema Único de Saúde, tá? O paciente que tem doença sexualmente transmissível, ele pode fazer o acompanhamento na sua UBS de referência, mas o paciente portador de HIV não, tá? Então, para esse tipo de atendimento, existem serviços de referência chamados Centros de Testagem e Acolhimento, e aconselhamento, que nós chamamos de CTAs, e serviços de atenção especializada que são os SAIs. Os CTAs, eles oferecem as orientações, então é uma unidade só disso, tá? Só de doença sexualmente transmissível. Então, eles fazem orientações sobre as prevenções, fazem o teste rápido para diagnóstico do HIV, não só do HIV, faz teste rápido para sífilis e hepatites, oferecem as camisinhas masculinas e femininas, gel lubrificante, tá? E quase todos esses CTAs, eles contam com as profilaxias. Profilaxia, gente, é assim, é uma medida que a gente toma antes de acontecer. É uma precaução, tá? Mas um termo técnico a gente chama de profilaxia. Pré e pós-exposição, que é o PEP e o PrEP, respectivamente. Então, quando o paciente, né, tem uma situação de risco e que ele teve um risco de contrair o HIV, por exemplo, ele pode tomar, né, a profilaxia, que é o PEP, que é a profilaxia pré-exposição, tá? Ele toma como se aquele que a gente chama de coquetel, né? Toma o coquetel e faz o acompanhamento para ver se desenvolve ou não a doença. A ideia do coquetel é que o paciente não, né, tome aquela quantidade de medicação para que a doença não se desenvolva, tá? Mas isso não é uma coisa que
que dá pra fazer toda vez. Ah, então tá bom, então eu não vou usar camisinha porque eu não quero usar camisinha e vou toda vez que eu tiver relação ou que eu tiver alguma exposição, eu vou usar a profilaxia para exposição. Não, tá? São medicações muito fortes, que dão bastante efeitos colaterais, então elas são para ser usadas só em situações de risco real, tá? Então, um exemplo de risco, por exemplo, um abuso sexual, né? Geralmente nesses abusos sexuais tem uso de camisinha. Então, é uma situação em que se toma a profilaxia, tá? Antes, pré e pós-exposição. Além das tecnologias, isso é tanto para antes da exposição quanto para depois da exposição, tá bom? Mas mesmo assim, a pré-exposição, o exemplo que eu disse é pós, né? Depois que você teve a exposição, que você foi exposto. A pré-exposição precisa também ter alguns critérios, tá? Porque não é simples assim, tomei e pronto, tá? Então tem algumas condições, algumas indicações, que aí os CTAs, eles oferecem todas essas orientações, tá? Então, os CTA, que são Centros de Testagem e Aconselhamento, basicamente são isso, tá? Aí, além de tudo isso que o CTA faz, o SAI, são os Serviços de Atenção Especializada, eles fazem consultas e tratamentos para HIV/AIDS e suas co-infecções, que é, por exemplo, o paciente com HIV que adquiriu uma tuberculose. É uma co-infecção, né? Ele trata o HIV e teve a tuberculose. É esse exemplo. E também trata hepatites virais e tuberculose, tá? Então, os SAIs, que são Serviços de Atenção Especializada, além da orientação e os testes que fazem os CTAs, os SAIs, eles fazem as consultas de tratamento dessas doenças que foram citadas, tá? Porque lá existe um médico especialista que é o infectologista. Ele é especialista em doenças infecciosas, então esse médico, ele fica nesses SAIs, nesses serviços de atenção especializada, então ele faz essas consultas e esses tratamentos para esses pacientes. Então, todos os pacientes diagnosticados, trabalho no posto de saúde, o paciente foi diagnosticado com HIV, ele é encaminhado para o SAI, porque é no SAI que ele faz as suas consultas. Todos esses serviços, gente, não exclui o paciente de fazer o acompanhamento na unidade básica de saúde, tá? O paciente continua fazendo, né? A gente não perde esse paciente, a gente não joga o problema para o outro, né? Entre aspas. A gente encaminha ele, porque é um serviço especializado, mas o paciente continua sendo nosso, continua sendo da UBS, ele continua fazendo o acompanhamento dele na UBS, tá bom? Deixa eu ver se dá pra falar mais um programa, que eu vou cortar o vídeo, vou dividir em duas partes, porque senão ele não carrega, tá? Senão ele fica muito longo, aí ele acaba cortando por ele mesmo, eu acho que é pior. Então, aqui, uma conscientização, pare, pense e use preservativo, camisinha masculina ou feminina, que é o único meio de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, pra gente não precisar de algum desses serviços de atenção especializada. Vou falar sobre o Programa de Atenção à Saúde do Adulto. Então, existe um Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto, que se chama PAISA. Ele atua na promoção dos cuidados primários de saúde junto à população adulta, enfocando os principais agravos à saúde do adulto. Neste recurso, são abordados os seus principais objetivos e também se discute a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que tem como propósito promover a melhoria das condições de saúde da população adulta no Brasil e reduzir a morbidade e mortalidade desta população, por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso às ações e aos serviços de assistência integral à saúde. É de grande relevância compreender
os aspectos epidemiológicos e clínicos dos problemas mais prevalentes no cuidado do adulto, em atenção primária à saúde, considerando as principais causas da não adesão ao serviço de saúde, com o intuito de saber lidar com esses obstáculos. Então, o programa de atenção à saúde do adulto também engloba a atenção integral à saúde do homem, porque como nós falamos da saúde da mulher, prevenção de câncer do colo do útero e de mama, o do homem também existe a prevenção do câncer de próstata, né? E fora isso, o adulto como um todo tem todo, principalmente nas condições que vivemos hoje, de correrias, né, de vida agitadas e tudo mais, então o adulto tem uma grande propensão, se ele não desenvolver uma doença na sua fase adulta, na sua fase idosa, né, a chance é bem maior. Então a ideia deste programa é atuar na promoção. A gente lembra lá dos níveis de prevenção. No nível primário de prevenção, a gente tem a promoção à saúde, que é o quê? Né? Esse indivíduo ele ainda não está doente, né? Ele dar ideias, dar orientações para que ele não fique doente, não esperar ele ficar doente. Então, um exemplo aqui nessa imagem seria alimentação saudável, né? Para evitar, né, umas doenças mais preocupantes, e a gente fala o tempo todo, não é porque só existem elas, mas é porque são doenças que vêm aumentando e vêm acometendo cada vez mais pessoas novas, né? Então, pessoas de 30 anos, 40 anos já são hipertensas, já são diabéticas, devido a essa vida sedentária, agitada, comendo besteira, né? Então, a gente fala muito da hipertensão e da diabetes por conta disso, né? A intenção é diminuir o crescimento dessa doença, que é uma doença crônica, vocês vão aprender mais pra frente sobre elas duas, mas são doenças crônicas, são doenças que não saem, né? O diagnóstico é este e são essas doenças, né? Só não cura, tem o tratamento. Mas a ideia da saúde do adulto, né? Um exemplo do programa é a gente evitar que esse adulto futuramente seja um portador de hipertensão ou diabetes. Então, esse é um exemplo do programa de saúde do adulto, tá? Vou encerrar esse vídeo como parte 1, e aí a gente começa a programa de atenção à saúde da criança com a parte 2 do vídeo.